Muito obrigada, senhor presidente, senador Cidinho, senhores senadores, senhoras senadoras. Senhor presidente, hoje eu venho à tribuna para falar sobre a data importante de hoje, que hoje é o Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo fim da violência contra as mulheres. Mas antes de iniciar a minha fala sobre o tema, senhor presidente, eu quero aqui fazer um registro e lamentar profundamente o que aconteceu hoje pela manhã na Universidade Federal de Minas Gerais, na UFMG, quando a Polícia Federal, através de uma operação, e veja, senador Cidinho, senadores e senadoras, uma operação batizada de Esperança Equilibrista. Esperança Equilibrista. Através dessa operação, que seria uma operação de investigação sobre a aplicação e o uso dos recursos públicos pela direção da universidade, levou coercitivamente o reitor da universidade da UFMG, professor Jaime Ramírez, a vice-reitora Sandra Goulart, o ex-reitor professor Clélio Campolina, a ex-vice-reitora Heloísa Starles e tantos outros professores. Levou coercitivamente, sem que nenhum deles, primeiro, tivesse conhecimento do processo e das irregularidades a que respondem. Segundo, nenhum deles havia sido intimado, senhor presidente, intimado e deixado de comparecer. Lamentável. Não bastasse já o que aconteceu com o professor Luiz Carlos Cancellier, reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, que se suicidou depois de tudo o que sofreu. O que fizeram com José Carlos Cancellier, agora estão repetindo na universidade, com dirigentes da Universidade Federal de Minas Gerais. Luiz Carlos Cancellier já está comprovado, sofreu abusos, senhor presidente, durante a sua detenção, abuso de autoridade. Então eu quero aqui me solidarizar com os professores da Universidade Federal de Minas Gerais. Entendemos que toda investigação é muito bem-vinda, toda investigação tem que ter sequência, mas não abusos, não justifica o cometimento de qualquer abuso. E a aplicação dos recursos, senhor presidente, estava exatamente para a construção do Memorial da Anistia Política do Brasil, um projeto que foi aprovado em 2009, portanto, em gestões anteriores à dos reitores que foram hoje conduzidos coercitivamente. Aí vejam, uma operação em torno de uma obra que é de construção do Memorial da Anistia Política do Brasil. E eles batizam a operação da Polícia Federal como Esperança Equilibrista, ou seja, isso chega a ser um deboche em relação àqueles que lutam para manter viva a história do Brasil e, sobretudo, a história daqueles que lutaram, que sofreram, que muitos morreram, inclusive, durante a ditadura militar, lutando pela redemocratização do país. Mas, senhor presidente, a comemoração do Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo fim da violência contra as mulheres instituiu-se no Brasil, tenho certeza que muito dos que nos ouvem e muitas das que nos ouvem não sabem, mas essa é uma data oficial que foi instituída pela Lei 11.489, aprovada no ano de 2007, ou seja, no período do governo do nosso querido presidente Lula. Essa data disseminou-se em todo o país como uma data fortemente simbólica para todas as organizações, pessoas e movimentos identificados com a luta pelos direitos das mulheres, transcendendo as fronteiras partidárias e políticas e transformando-se naquelas pautas que pedem a mobilização de todos, independentemente de suas preferências políticas, ideológicas ou partidárias. O Dia Nacional de Mobilização, senador Paim, de mobilização dos homens pelo fim da violência contra as mulheres, passou a ser imediatamente associado à campanha do Laço Branco, integrando movimentos, associações, organizações não governamentais, órgãos municipais, estaduais, federais, muitas vezes as três esferas, no Executivo, Judiciário e Legislativo, em ações que têm como objetivo conferir visibilidade à questão da violência contra a mulher. Como nós sabemos, o Dia Nacional de Mobilização dos Homens
pelo fim da violência contra as mulheres tem como marco o simbólico massacre de Montreal em 1989, episódio de feminicídio coletivo praticado por um homem alucinado contra o movimento feminista. Um grupo de homens canadenses decidiu então organizar-se para expressar coletivamente o repúdio à violência contra as mulheres. Eles elegeram, portanto, o laço branco como símbolo e adotam o lema, entre aspas, jamais cometer um ato violento contra as mulheres e não fechar os olhos frente a essa violência. No Brasil, a data acabou por associar-se à campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. A Procuradoria da Mulher aqui do Senado Federal, assim como toda a bancada feminina no Congresso Nacional, a Secretaria das Mulheres na Câmara dos Deputados, que têm estado muito atentas no sentido não apenas de denunciar, mas de cobrar total rigor nas investigações, apuração e punição de todos os casos de violência praticada contra as mulheres no nosso país, alinham-se com esses esforços de conferir visibilidade a uma questão tão dramática. A questão é dramática. Não há dúvidas, senhoras e senhores senadores. Infelizmente, a violência contra a mulher no Brasil está crescendo, como mostra a própria pesquisa esse ano feita pelo Data Senado, instituto aqui do Senado Federal, em parceria com o Observatório da Mulher contra a Violência, como eu já tive a oportunidade de comentar algumas vezes. O crescimento da violência contra a mulher tem sido lento e contínuo, o que sugere uma tendência. Comentando indicadores sobre homicídios, o estudo Mapa da Violência 2015 conclui o seguinte sobre o homicídio de mulheres, abre aspas, entre 2003 e 2013, o número de vítimas do sexo feminino passou de mais de 3.900 para mais de 4.700, incremento de 21% em uma década. Essas mais de 4.700 mortes em 2013 representam 13 homicídios femininos por dia, levando em consideração o crescimento da população feminina, que nesse período passou de 89,8 para 99,8 milhões, crescimento de 11,1%. Vemos que a taxa nacional de homicídio, que em 2003 era de 4,4 para cada 100 mil mulheres, passou para 4,8 em 2013, crescimento de mais de 8% em uma década, fecha aspas. A taxa de 4,8 mortes, homicídios por cada 100 mil mulheres, significa, segundo o estudo em comento, a quinta maior taxa do mundo. Esse é o dado, senhor presidente, que eu gostaria de enfatizar. O Brasil detém a quinta maior taxa de homicídios de mulheres no mundo. A escalada geral da violência urbana, que se abate sobre o país, certamente deve influir no crescimento da violência contra a mulher. Afinal, o que se poderia esperar de um país que vive em guerra civil não declarada e que sacrifica mais de 60 mil vidas anualmente? Grandes levantamentos em presídios, cidades inteiras grandes levantes em presídios, cidades inteiras paralisadas pelo crime organizado, tiroteios em áreas urbanas com sacrifícios diários de vidas inocentes, ônibus incendiados e, por último, a convocação das Forças Armadas para exercer a função de polícia, numa confissão explícita da falência do Estado em atender, na sua plenitude, ao que o sociólogo Norbert Elias chamaria de monopólio público da violência legítima. Eu quero aqui, senhoras e senhores senadores, exatamente nesse momento crítico de escalada da violência, em que as mais vulneráveis, as mulheres, crianças e idosos, ficam mais expostos. Expressar a necessidade da inclusão, senador Cidinho, dos homens na luta de combate à violência contra a mulher. Porque, mundialmente, nós temos uma campanha das Nações Unidas, da ONU Mulheres, chamada He for She, ou seja, eles por elas, homens combatendo, homens denunciando a violência que, infelizmente, a mulher sofre e que é praticada exatamente pelos homens. Entretanto, senhor presidente, o que nós devemos esperar
deste governo, neste momento crítico, que ele amplie, é o que nós reivindicamos, senadora Fátima, senadora Ângela, que ele amplie as políticas públicas de proteção social dos mais vulneráveis. Mas o que a prática desse governo, que não é um governo legítimo, vem fazendo é exatamente o inverso. O governo de Temer, que tanto dinheiro tem para liberar para parlamentares, que votam a favor das suas propostas antipopulares, esse governo desativa programas de proteção à mulher, como demonstram os vetos orçamentários praticados pela sua administração, os quais descontinuaram, por exemplo, a construção das Casas da Mulher brasileira, também prevista na Lei Maria da Penha. E aí, senador Cidinho, se Vossa Excelência me permite, eu abro mais um parênteses para dizer o seguinte. Senadora Ângela Portela, um dia desses, ocupou a tribuna para denunciar. Denunciar o quê, senadora Ângela Portela? O fato de o estado de Roraima, a cidade de Boa Vista, ter uma Casa da Mulher pronta, que até agora não foi inaugurada, não está em funcionamento. Há alguns dias eu estive em São Luís do Maranhão. E antes de viajar a São Luís do Maranhão, me encontrei com o governador Flávio Dino, que me fez um pedido. Disse, senadora, visite em São Luís a Casa da Mulher Brasileira, porque a Casa da Mulher Brasileira só está aberta na cidade de São Luís porque nós ousamos e invadimos a Casa da Mulher Brasileira. Porque se dependesse do governo federal, até agora ela não foi inaugurada e não estaria funcionando. Mas o governador Flávio Dino, não apenas um homem de coragem, mas compromissado com as mulheres, ocupou o senador Cidinho. Com toda a sua administração, lá tem a Delegacia da Mulher, lá tem vários órgãos funcionando e a casa está aberta mesmo a contragosto do governo federal. Então, eu lamento muito que este governo, ao invés de ampliar as medidas de proteção, corta programas que para nós mulheres são fundamentais. Então, eu encerro meu pronunciamento pedindo, senador Cidinho, a gentileza de Vossa Excelência, que já foi extremamente gentil comigo e me concederam alguns minutos a mais, mas a gentileza de considerar o pronunciamento como lido na íntegra e pedir sua inserção nos anais da Casa. E lembrando aos homens, senadores, servidores dessa Casa que nos escutam, hoje é o Dia Nacional da Luta dos Homens contra a Violência contra as Mulheres. Isso é muito importante, porque cada homem que se conscientiza, que vem participar dessa luta, é uma força a mais que as mulheres ganham. Então, é uma data muito importante, repito, e que faz parte dos 16 dias de ativismo na luta contra a violência contra a mulher. Muito obrigada, senhor presidente.